Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a maravilhosa instrução de Jesus sobre a importância de orar. Entre as muitas aulas de Jesus, veja só a expressão "e quando", não é se um dia for orar. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles, foram vistos pelos homens. Mas quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê, teu Pai que o vê, ele te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois isso vosso Pai conhece antes de o pedirdes. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como também temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, ou cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Que o nosso Deus, o Senhor que ensinou, também abra nossa mente para compreender e, acima de tudo, para colocarmos em prática. Obrigado, Jesus maravilhoso, por esta noite em que nós, os teus servos, depois de um dia de labuta, de correria, de muitos acontecimentos bons e ruins, podemos agora buscar refrigério para a alma. Podemos chegar ao teu pastoreio, podemos chegar aos teus pastos verdejantes. Ó Deus, dá, Senhor, a cada um a porção do teu Espírito, dá a cada um o alimento necessário. Muitas vezes, Pai, uma palavra abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, aquela palavra que vem do Senhor. Fala a cada um de nós, pois estamos orando, Senhor, no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Semana passada pensamos um pouquinho no tema intercessão, e nesta oportunidade quero pensar com os irmãos sobre a prática da oração, que Jesus coloca como algo natural da vida do cristão. Não é se ele for fazer, mas quando ele for fazer. Que isso não seja um ritual, que isso não seja um exercício, uma disciplina somente para mostrar para os outros, mas que a oração seja um relacionamento. É bom a gente pedir alguma coisa, é bom agradecer alguma coisa,
mas o fato de querer estar na presença do Pai, como diz o Salmo 37, se enamorar, se deleitar na presença de Deus, isso faz toda a diferença. Bem, mas Jesus está ensinando a orar, Ele está esperando que isso vá acontecer naturalmente. O nosso texto áureo é o verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, veja só que é relacionamento, não é por medo, por obrigação, mas relacionamento de pai e filho. E agora a gente pergunta, por que deveríamos fazer isso? Veja só, Jesus não apenas fez, não apenas mandou fazer, mas Ele deu o exemplo. E eu quero pedir a vocês para, neste primeiro momento, nós relembrarmos Jesus como homem de oração. Vamos caminhar juntos, lendo alguns textos, mostrando Jesus como nosso referencial, nosso modelo de oração. Vamos lá então, vamos colocando na tela e nós vamos juntos. Jesus orou primeiro quando estava iniciando o seu ministério. Vamos ler juntos Lucas capítulo 3, versos 21 ao 22, todos juntos. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro. Então, Jesus, o nosso modelo, o nosso Senhor, ele começa orando. Segundo, quando ele foi escolher os 12 discípulos, agora Jesus já está com 30 anos, está iniciando o seu ministério. Lucas 6, vamos juntos? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Terceiro lugar, capacitando os discípulos. Não só chamou, mas agora para capacitar. Jesus achava, entendia que é Deus quem capacita, por isso precisamos orar. Mateus 11, vamos lá? Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todo mundo, as pessoas ficam, qual o segredo de Jesus? O grande segredo de Jesus, homem, é que ele não apontava para o negativo, ele apontava para o positivo. Eu não vou cair, não. Ao invés disso, ele apontava para a vida prática da comunhão com Deus. Quarto, antes da refeição, antes de uma refeição, Mateus 14, 19, vamos lá? Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Agora Jesus está no exercício do seu ministério, e ele está ali orando para Deus fazer o milagre. E após o milagre, o que fez Jesus? Mateus 14. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar
diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por quê? Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali ele sozinho. Depois de um dia enfadonho, depois de atender pessoas, todo mundo cansado, vocês vão para o outro lado, vão descansar um pouco, e Jesus fica ali atendendo, despedindo as multidões. Vocês acham que tinha todo mundo querendo falar com Jesus, pergunta uma coisa e tal, e eu precisava daquilo? Olha, e Jesus agora, tardezinha, Jesus sobe para o monte para fazer o quê? Para orar com os discípulos. Lucas 9. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: que dizem as multidões que eu sou? Jesus estava fazendo o quê? Estava orando. Enquanto ele estava orando, esse negócio de oração era algo que, assim, da vida prática de Jesus, não era um episódio ocasional, ele estava sempre orando. Na transfiguração, aquele grande momento quando aqui na terra ele é transfigurado, é visto como aquele que Daniel viu. Lucas 9:29. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Quando foi? Quando ele fazia o quê? Quando ele orava, orando pelas crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, depois de orar, partiu dali. Continua Jesus no seu ministério de oração. Agora ele vai ressuscitar Lázaro. João 11. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O milagre foi precedido pela oração. Ao celebrar a ceia memorial, agora está chegando aí o final do seu ministério, vai celebrar a ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças, mais uma vez orou, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, um servo de Deus, irmão Alexandre, não faz nada antes de orar. Tudo que ele faz é resultado da oração. Orando por seus apóstolos: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Então, esta parte de João 17, Jesus está orando por aqueles discípulos que estavam com ele ali, mas também orando por nós, que viríamos e que estamos aqui hoje. Vamos juntos? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração é abrir o coração, é falar com o Pai, é falar com Deus. E aqui nós somos colocados também como filhos que se direciona ao Pai. Temos ainda alguns para nós lermos. Quando se aproximava da morte,
Agora minha alma está perturbada, e que direi? Ele está orando: Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha a esta hora: Pai, glorifica o teu nome. Então na oração a gente mostra alegria, mostra tristeza, na oração a gente abre o coração. Então na oração não tem nada a ver com reza, porque reza você está em cima da linha do trem, você não pode perder uma palavra, senão você perdeu a reza. Então você orando é como se estivesse numa grande aeronave, você é livre para ir para lá, para cá. Continuemos então vendo Jesus e o seu ministério de oração agora pelos inimigos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, fazia o quê? Orava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. Jesus mesmo na cruz, na hora de dor, mesmo o Pai não tendo atendido como ele pediu, como ele colocou ali como homem: a minha vontade, o que eu gostaria, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Agora em agonia na cruz, cerca da hora nona, bradou em alta voz, dizendo, é uma oração: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez, Pai, nós tivemos que nos afastar. Pela primeira vez aquela glória que eu tinha contigo foi minada. Esta foi a maior dor de Jesus. Em seus últimos momentos de vida, Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus na oração está declarando que crer que a morte não é o final de tudo. Ele está crendo na eternidade. Jesus orando ali, ele deu um exemplo para o seu servo Estevão, que mais tarde, sendo apedrejado, também disse: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Coloquei estes textos de oração de Jesus para perguntar por que nós, servos de Deus, deveríamos orar, e como nós, servos de Deus, podemos orar e devemos orar. Alguém já disse, e é verdade: não sofra ansiedade, ore. Vamos repetir juntos? Não sofra ansiedade, ore. Deus nos deu esta ferramenta que podemos com ela realizar muitos milagres, ou ver muitos milagres acontecerem, mas também esta ferramenta é para nossa própria cura. Nós sabemos que quando nós vamos orar, o inferno se levanta. Satanás não se importa que você cante, que você corra, que você vá, que você venha, mas quando você se coloca diante de Deus em oração, o inferno se levanta. E o inferno se levanta basicamente com 3 obstáculos. Quais são os 3 obstáculos? Um primeiro obstáculo é a interrupção. Você vai orar, alguma coisa vai acontecer para que você interrompa aquele período de oração. O telefone toca, a criança chora, alguma coisa vai acontecer. Um outro obstáculo que Satanás coloca é a sonolência. Você assiste o filme 2 horas, mas na hora que vai orar, o sono chega. Quem já começou a orar aqui acabou no outro dia? O amém foi no outro dia. Ai,
é a sonolência, né? E o terceiro obstáculo se chama pensamentos errantes. A gente está orando ali, daqui a pouco está fazendo compra, está indo, está vindo, está vendendo, tem alguém, tem que fazer não sei o que, Como é que vence esses três obstáculos? Como é que se vence a interrupção? Tendo um dia e horário marcado. Então a minha esposa sabe qual é o meu dia e meu horário, qual é o meu horário de oração. Então naquela hora, se alguém chama, naquela hora se o telefone toca, naquela hora se alguma coisa acontece, ela já sabe. Então você vence a interrupção assim. E como é que você vence a sonolência? Você vence a sonolência andando. Enquanto está orando, está andando. Então eu já andei aqui muitos e muitos quilômetros, aqui nesses corredores, em cada banco. Então, se eu estou andando, eu não vou dormir. E como é que eu venço os pensamentos errantes? Eu venço os pensamentos errantes orando em voz alta. Então, a irmã Cidinha sabe qual é o dia e o horário. Então, já deixa para arrumar aqui tal hora. E enquanto está orando, se virou a noite e tal, você está andando, não vai dormir, vai cair dormindo. E você está falando. De forma, irmãos, que todos nós deveremos querer, eu quero ser um homem, uma mulher, uma pessoa de oração, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ser poupado da ansiedade, eu quero que Deus me use para cumprir as promessas dEle na minha vida, e que Ele possa fazer milagres em minha vida. Agora, não adianta só querer. E nesta noite, tomando Jesus como nosso exemplo de sempre, de tudo, mas nesta noite de oração, quero compartilhar com os irmãos os 3 fundamentos básicos da oração. O primeiro relacionamento básico é o nosso texto áureo. Veja o tempo de oração como um relacionamento e não como um ritual. Não deve ser aquela coisa mecânica, enfadonha, um peso. Mas é a hora que eu vou estar com o meu Pai. E o texto então, Mateus 6, verso 6, vai dizer: entra no teu quarto, esquece de tudo lá fora, fecha a porta, é um tempo agora para você e Deus, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará aonde? Eu gosto de completar, Ele te recompensará em público, Ele vai te honrar diante das pessoas. Mateus capítulo 22, 37, o texto áureo que resume os mandamentos, a primeira tábua dos mandamentos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, é aquela demonstração de amor. Vamos relembrar juntos? A melhor maneira de dizer que amo alguém é dando. A melhor maneira de dizer que amo alguém é dando presentes. Será que é isso? Dando o quê? Tempo. Dar presente é fácil, mas dá tempo, ficar ali. Então, é relacionamento, prazer, tempo de qualidade, o prazer de ficar perto. E o outro texto lá de Lucas 10, todos lembramos das irmãs Marta e Maria, trabalhando, e Marta especialmente trabalhando, e Maria ali no momento de reflexão, ouvindo a palavra. Tem um momento de trabalhar, mas não podemos esquecer
do separar o tempo para o ficar com Deus. E Jesus então, aí no capítulo, do capítulo Lucas 10, especialmente ali, o verso 40 e na sequência aí, diz: Marta, Marta, verso 41, Marta, Marta, atenção, você está correndo para lá e para cá, tem hora, primeiro busca, que depois vai ter tempo para fazer as coisas. Não é que não é para fazer, servo de Deus tem que fazer, mas antes de fazer, precisa separar este tempo. Então a primeira coisa fundamental, básico, é este separar tempo para ter relacionamento com Deus. Não é para pedir nada, não é para suplicar, não é para interceder, não é nem para, ali é para ficar na presença. Segundo fundamento, faça um compromisso absoluto, inegociável de gastar tempo constante a sós com Deus. Meus irmãos, é preciso sim colocar na agenda. Nós, os seres humanos, especialmente, aqui da América, do Brasil, temos esse privilégio de comer, além das 3 refeições principais, sempre tem uma coisinha durante o dia e tal. Mas muitas vezes nos esquecemos de alimentar o espírito. E aí, texto de Mateus 6,6, que é o nosso texto desta noite: mas tu, quando entrares no teu quarto, é quando Deus espera que façamos, feche a porta, e agora é você junto com o Pai. Agora, irmãos, por que nós deveríamos fazer um compromisso como esse? De dizer: Deus, eu vou estabelecer a cada dia o meu horário de oração. Por que eu faria isso? E isso é um exercício para cada um de nós, irmãos. Por que eu faria isso? Alguns motivos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo e os cristãos poderosos de todos os tempos, aqueles que Deus usou em todos os tempos, eles gastaram tempo em oração. Jesus, nosso exemplo, e nenhum cristão que de fato Deus usou, foi um homem, uma mulher, uma pessoa que foi negligente na oração. Segundo, as Escrituras afirmam a importância da oração. Todo o tempo nós vamos ver Deus convidando, Deus chamando, Deus valorizando, e aqui é o próprio Jesus dizendo: entra no teu quarto, separa este tempo para Deus. Irmãos, quando oramos, nós nos conectamos com Deus. Todos lembram o que diz lá Jeremias 29:13? O que é que diz lá Jeremias 9:13? Alguém lembra? Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de quê? De todo o coração. Todo o coração. Lembra lá de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Não adianta enganar a Deus, Ele está acompanhando, Ele está vendo. Deus muitas vezes, atenção para isso, Deus muitas vezes nos leva para um deserto. Deus muitas vezes nos leva para um lugar onde Ele possa nos falar. A gente vai ver isso com Elias, a gente vai ver isso com Jacó, quando Deus tira e leva ele ele vê aquele sonho da escada, os anjos subindo e descendo. Com Paulo muitas vezes, lá na estrada de Damasco, lá viajando para Roma, muitas vezes, Deus nos tira do nosso dia a dia,
da nossa zona de conforto. Eu me lembro, lá em São Paulo, pastoreando na região da Penha, o padre do nosso bairro, ele tinha ido para um jantar, o jantar na casa de uma senhora, uma matriarca. Esta senhora era da nossa igreja, e a filha dela era da igreja católica, e a neta desta senhora era da nossa igreja. Então ali tínhamos duas da nossa igreja e uma da igreja católica. Então foi feito um jantar de agradecimento por esta irmã da nossa igreja, e o padre também foi convidado. Então um jantar numa casa, uma mansão, estávamos em vários ambientes. Lá estava o padre, conhecia-o lá, tudo bem, tal e tal, ok. Passou-se uns dias, o padre ficou doente, foi para um dos hospitais no centro da cidade de São Paulo. Eu soube disso, que ele estava doente, exatamente através dessas irmãs, porque essa terceira começou a ir na nossa igreja, e disse: o padre está enfermo. E aí eu toco para o hospital, e chegando no hospital, que nos vimos apenas uma vez, ele, deitado, um gigante, vermelhão, deitado. Eu fui chegando, ele olhou: é o pastor da Batista? Falei: sim, meu amigo, vai tudo bem, eu soube que o senhor passou um momento difícil aí, está aqui no hospital. Aí conversamos, vai lá, vem cá e tal. No final oramos juntos, orei por ele e tal, que estava ali, no hospital, ok. Quando eu vou saindo, ele diz assim: olha, eu não me lembro como ele se referiu a mim, se foi pastor ou não, mas ele disse: olha, estando aqui nesse hospital, deitado, é um tempo que você passa olhando aqui este teto, é um tempo que você passa olhando para cima. A gente passa a vida olhando para baixo, olhando na horizontal, e aqui é um momento quando eu estou tendo um tempo para orar, para olhar para cima, e eu estou tendo muitas lições aqui. E aí ele disse: estou aqui há 5 dias, e o senhor é a primeira pessoa que veio aqui me visitar. Quando ele disse isso, quase o chão some, dos pés e tal. Aconteceu este fato, mas fiquei ali pensando que muitas vezes Deus tira a gente da nossa correria do dia a dia e nos leva numa situação que a gente para pensar. Então, quando porventura você for tirado da sua zona de conforto, alguma coisa que você estava planejando, uma viagem, não sei o que, um horário, para e pensa: Deus quer falar alguma coisa comigo? Então, por que deveríamos separar um tempo de oração? Esses são alguns motivos, mas quero destacar 2 aqui. Primeiro, que a carne atrapalha. O ser humano trabalha, corre, levanta, dorme e assim, mas não foi criado para isso. O propósito de Deus a nos criar, foi relacionamento. É isso que Ele busca de volta. E a carne impede. Por exemplo, aí Mateus 26, 40 e 41, quando os discípulos, estão ali dormindo, Jesus pergunta: vocês não podem orar comigo nem uma hora? O que é que está vendo? Nem uma hora? Num momento como esse? Então a pergunta para nós: nem uma hora? O outro texto lá de Romanos capítulo 7, quando Paulo, o grande Paulo, vai dizer: olha, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero estou sempre a fazer. Senhor, eu quero essa semana separar todos os dias para oração e jejum. Olha, vai ser nesses dias. Se você é casado, a esposa vai preparar o melhor café, vai acontecer coisas
vai acontecer coisas para que você não leve a bom termo a sua decisão de buscar ao Senhor. Então, primeiro, porque a carne atrapalha. Então você deve marcar um compromisso com Deus, aconteça o que acontecer, eu já tenho um compromisso com Deus. Pastor Rubens Lopes foi pastor aqui da igreja Vila Mariana, e uma coisa que existe aí nos anais, dos batistas, é que veio uma comissão do Rio de Janeiro, da Convenção Batista Brasileira, para conversar com o pastor Rubens Lopes. Não marcou antes e a comissão chegou, e era no horário de oração dele, e a palavra foi: ele não pode atender, ele está num tempo de oração. O fato, irmãos, é que haverá de ser um compromisso inegociável, inevitável. E por que esse compromisso de oração? Porque a oração é uma peça essencial para a batalha espiritual. É só relembrarmos de Efésios 6, que nós vimos sobre isso. Sem a oração você não vai poder se revestir da armadura de Deus. A oração é crucial para a obra da evangelização. A gente lembra que, por exemplo, Atos 3, os discípulos iam orar quando houve a cura do paralítico e 2.000 pessoas se converteram. Atos 16, iam orar quando Lídia se converteu, iam orar quando a moça endemoniada, a vidente, foi salva, estavam orando quando o carcereiro foi salvo. Então a oração é crucial para a evangelização. Eu falei domingo que como que você conseguia abrir tantas congregações e chegar lá? Antes de ir, havia o tempo de oração, e havia o sentimento de Deus: vai naquela cidade, vai naquela fazenda. E pela misericórdia de Deus, não houve uma das vezes que a resposta não veio e que o resultado não veio. Porque antes de ir, você precisa buscar essa direção. Então a nossa tendência é: Senhor, abençoa os meus projetos. A grande maravilha é você dizer: Deus, qual é o teu projeto para a minha vida? Isso faz toda a diferença. A oração é o elemento central de todos os avivamentos. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas de ler sobre as histórias do avivamento. Não tem uma que não começou exatamente com o prelúdio da oração. A oração é que dá a visão, é que toca nos corações, é que faz o milagre, faz o impossível aparecer. Então Jesus valorizou a oração e ele deu um modelo. De uma forma didática e pedagógica, colocamos aí como P's, os 6 P's do Pai Nosso. Começa com a paternidade: Pai Nosso que está nos céus. Então, quando nós pensamos nos 5 tipos de oração, Jesus começa exatamente com o primeiro: adoração, reconhecendo que Deus é. Segundo propósito: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santifica o teu nome na minha vida. Eu me separo, eu me afasto, eu me comprometo com os teus propósitos. E aí vem a provisão, pão nosso de cada dia. É interessante, Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, irmãos, na hora das necessidades, na hora das precisões, sejam quais forem, lembra deste Deus provedor, o nosso maravilhoso Jeová Jirê. O P de perdão, perdoa as nossas dívidas, é o prazer dele. 1 João 1:9, se confessarmos, ele é fiel para perdoar
e purificar. E o P de pessoas, assim como nós temos perdoado. Então veja só que ele vai completar o texto dizendo: ó, se não perdoardes tão pouco, vosso Pai Celestial vos perdoará. Tem uma condicional: você não pode ter relacionamento vertical sem o relacionamento horizontal. Está combinando, está dando para viver, está em harmonia? Se não está, se corrija, peça perdão, perdoe, porque senão também vai estar quebrado a comunicação com Deus, e aí vem a proteção. Alguém aqui precisa de proteção? Ah, meus irmãos, coisas que a gente nem tem ideia. Em que área você está precisando de perdão? Coloque diante de Deus, mostre para Deus qual é a sua carência, a sua necessidade. Então hoje à noite estamos falando sobre 3 fundamentos básicos da oração. Qual é o primeiro? Veja o tempo de oração como um relacionamento, não como um ritual. Esse é o primeiro. Segundo, faça um compromisso de gastar tempo consistente no a sós com Deus. Esse é o segundo. E terceiro, mantenha um treino equilibrado nos 5 tipos de oração. Mantenha um treino equilibrado. Um certo jovenzinho disse para o professor de futebol do colégio, tá ruim aí? O treinador do colégio: eu quero treinar, eu quero participar do time principal da escola. E o treinador: ok, pode vir. Acontece que na semana seguinte ele não foi para o treino. Encontrou o treinador e disse: eu não fui, mas eu quero jogar. E passou mais uma semana e ele não apareceu. Então o treinador entendeu que ele não queria. Chegou um campeonato e ele não foi chamado. Por que o senhor não me chamou? Não chamei porque você não veio treinar. Muitos querem ser usados por Deus, querem trabalhar para Deus, mas não têm treinado. E esta frase que colocamos abaixo aí, que é dos esportes, né? Se quer ganhar, tem que treinar. Seja em qual for a área da vida. Eu, por exemplo, irmão Edmilson Ramos, fiz 2 anos, quem mais aqui? O Xando? 2 anos de violão. 2 anos, cada dia, terças e quintas, 2 horas cada dia. Cheguei a tocar até o hino Santo Espírito enche a minha vida. Mas irmãos, faltou, sabe o que, Rogério? Faltou treino. Entre os meus professores, um dia a irmã Noeli: se não treinar, você nunca vai conseguir. Você passou essa semana, você treinou? Sim, naquele dia que estávamos aqui. Então, irmãos, é preciso treinar. Quer treinar oração? Leia os salmos. Por exemplo, eu gosto, e todos gostamos, né, dos nomes maravilhosos do nosso Deus. Cadê? Vamos lá? Os nomes de Deus: Jeová Samar, sabendo que o nosso Deus, Ele está presente. Jeová Roi, o meu pastor. Jeová Jireh, o provedor. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Tisdekenu, Senhor é a minha justiça. Jeová Kadosh, a minha santificação. Jeová Nissi, a minha bandeira. Sabemos que o nome Jeová é o nome de Deus, é o eu sou. Jeová significa eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa.
cada um destes servos de Deus, eles disseram, por exemplo, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Essa última aqui, Jeová Nissi, quando foi dito isso? Foi quando Josué estava na batalha, Arão lá no monte, um segura do lado, outro do outro, terminou a batalha, ganharam, e então Moisés disse: olha, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. De forma que cada uma vez que alguém disse isso, foi diante do que Deus foi para ele. É uma forma de orar ao Senhor, o nosso Deus. Então devemos treinar nestes, cadê? Vamos lá? Voltando um pouquinho aí, isso. Então devemos treinar nestes 5 tipos de oração. Quais são eles? Primeiro, louvor. Esse louvor aí é adoração. Significa adorar a Deus pelo que Ele é. Começa adorando, reconhecendo a Deus, glorificando a Deus pelo que Ele é. É o meu pastor, é a minha bandeira, Ele é a minha cura, Ele é o Deus que me santifica, é o Deus presente. Segundo, a confissão. Mostre para Deus, apesar, eu reconheço que diante da sua grandeza, ai de mim, reconhecer a sua pequenez. E aí vem a súplica, é a hora de apresentar por pessoas, por situações que diz respeito à minha vida, minha saúde, minha vida financeira, minha vida como cristão. Súplica. Depois vem a intercessão, é a hora de apresentar autoridades governamentais, apresentar os que estão enfermos. Imagine o que é você ter num livro: olha, eu vou orar pelos que não são crentes, vou orar pelos casais que eu conheço, eu vou orar pelas pessoas que não são salvas ainda. É a intercessão, se colocar no lugar do outro, dizer: Deus, eu me coloco aqui no lugar desta pessoa que está precisando do milagre do Senhor. E aí vem a hora da adoração. Essa adoração aí é ações de graças. Agora eu estou agradecendo a Deus, não apenas pelo que Ele é, mas pelo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer diante destas orações que eu coloquei diante dEle agora. Eu sei que Ele vai me responder, eu creio nisso. Eu me coloco à disposição para louvar, para agradecer ao nosso Deus. Então, irmãos, veja aqui esse versículo, vamos ler juntos? Ezequiel 22, todos juntos. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Eu e você somos pessoas que podem ser encontradas por Deus. Quero encerrar mostrando esta última tela, que nos relembra alguns acontecimentos nesta terra. O primeiro acontecimento em 1860, quando havia um momento muito difícil dos Estados Unidos, e que havia temores, forças políticas, e que houve neste ano um desafio para o povo de Deus entrar em oração.
e como Deus preservou a nação. Talvez um tempo como este precisasse novamente haver um tempo de oração e jejum. Mas um dia que ficou marcado aqui na pátria brasileira, o dia 15 de novembro de 63, foi desafiado inicialmente pelo pastor Enéas Tonini, um dia de oração e jejum em favor da pátria brasileira, para livrar a pátria brasileira do perigo do comunismo que estava para dominar a pátria. Queremos crer que o que aconteceu em 1964 foi resultado daquele tempo de oração do povo de Deus nesta terra. Nós sabemos que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Vivemos num momento de tensão na pátria brasileira. Quem se envolve um pouco mais, quem se aproxima um pouco mais, sabe do caldeirão fervente, da bomba que está se preparando. E Deus espera que a sua igreja, o seu povo, não fique inerte. E o trabalho do povo de Deus não é outro, senão se colocar de joelhos, se colocar em oração na presença de Deus. Lembramos de Abraão intercedendo, e Deus ia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, porque lá não tinha nem sequer 10 justos, mas Deus se lembrou de Ló, e tirou a Ló do meio da destruição. Da mesma forma, a oração de Esté, o que fez, preservando a linhagem do povo de Israel, isso foi feito não com poder político, com estratégias, com campanhas, com passeatas ou qualquer outra coisa, mas foi feita na oração e no jejum. Que Deus encontre em mim, que Deus encontre em cada um de nós estas pessoas que Ele busca, pessoas que se coloquem diante dEle em oração. Que Deus ajude a todos nós. Amém?